Aqui, Gugu, por favor, se apresente para a turma aí. Bom, não tem muito para falar não, né? A gente tá aí nessa labuta há alguns anos já, né? Então eu sou médico veterinário, me formei pela UFMG e dentro da UFMG eu tive a honra, né? Eu tive a felicidade de acompanhar, né? De viver, na verdade, né? Foi quase um casamento com o professor Último, né? Professor Lobão e principalmente o professor Último. Então, desde 2007 eu acompanho o professor Último. Então eu me formei como médico veterinário, depois eu fiz a residência em clínica médica de ruminantes, mestrado e doutorado em clínica e cirurgia, e desde lá, desse primeiro contato com o professor Último, né, apaixonei com ele, foi amor à primeira vista, e eu falei, eu vou seguir esse caminho. E aí eu comecei na área de medicina de produção. Então isso lá desde os 2007, né? E há 8 anos eu trabalho como professor na área, e hoje eu sou consultor da Ímpetus, né, que trabalha com a parte de andrologia e medicina de produção. E também sou colaborador lá da Zoagro, da Júlia, né, que trabalha com a parte de cursos na área de medicina veterinária. Então esse sou eu, né? Quer dizer, sou eu não, esse é o caminho que eu escolhi aí nessa luta, né? E eu sou um cara legal, né? Sou um cara jeitosinho, vou dizer assim. E é mesmo. Isso aí eu assino embaixo. É um companheirão. Ô, Gugu, gente, antes disso eu queria agradecer a todos vocês. E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria dizer que nós estamos abertos a pergunta, qualquer dúvida que tiver, fique à vontade para perguntar. Se ficou um pouco sem graça, não é para ficar sem graça, mas se porventura ficar um pouco sem graça aqui, pode perguntar no meu direct. Na Vaca é Fera também, você pode perguntar, que eu te garanto que esse caboclo aí responde. E se porventura vocês gostarem, que eu acredito que vai gostar do bate-papo, essa live nossa vai ficar gravada no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, pode indicar, pode passar o link para as pessoas para estar aí também assistindo esse bate-papo nosso. Gugu, eu queria que você falasse para nós, por favor, do seu primeiro contato com a nossa metodologia, com o nosso trabalho. Bom, foi 2013, eu acho, né? Eu já perdi o tempo da data aí, 2012, eu acho que 2013 foi o primeiro curso, né? Foi o primeiro curso lá em casa. Minha dona, às vezes, lembra da data aqui, mas eu acredito que foi 2013 mesmo. Eu acho que, se não me falha a memória, foi 2013. Bom, primeiro contato que eu tive, eu conhecia muito a Thelma, né? Já convivia com a Thelma lá na UFMG, e já escutava muito falar do curso do Nilson. O Nilson tinha até dado um curso na UFMG. Quando eu estava no mestrado, ele deu um curso lá na fazenda da UFMG, só que foi fechado para os alunos de um experimento lá da zootecnia, né? E aí eu tinha muito contato com o Vinícius, e aí eu falei, pô, eu queria ir e não dava, estava fechado lá e a minha agenda também no mestrado estava agarrada. E aí depois o Vinícius me falou desse primeiro curso, então ele falou assim, ó, o Nilson vai dar esse curso lá na casa dele, e nós estamos juntando o pessoal para dar a turma para a gente fazer. Eu falei, não, pode me colocar aí que eu vou, né? E aí eu fui fazer esse curso. E esse negócio é engraçado, porque depois desse curso, eu comecei a enxergar muita coisa que eu não via, né? E é muito legal a gente passar por esses desafios, porque foi um desafio para mim, né? Eu brinquei na época com o Nilson que, primeiro 2 dias de curso, não, o Nilson está me enganando. Esse negócio, essa metodologia dele aí, né? Porque é um negócio muito simples, né? E é engraçado, assim, porque na aula eu sempre falava, eu sou um cara apaixonado com comportamento animal. E eu sempre falava na aula que comportamento é um negócio extremamente simples, porque está lá para todo mundo ver, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais complexas, porque apesar de estar lá para todo mundo ver, ninguém enxerga. A gente tem muita dificuldade de enxergar, né? Porque a gente tem o nosso tempo, a nossa pressa, a nossa interpretação. E aí eu sempre falava essa frase na aula, mas eu mesmo nunca apliquei, ou pelo menos eu achava que eu aplicava, né? E aí quando eu fui para o curso do Nilson a primeira vez, eu falei, não, esse cara está me enganando. Eu só acreditei nele porque ele já era namorado, noivo, né? Quase casado com a Thelma, né? Até uma pessoa muito correta. Eu falei, não, vou dar um voto de confiança para ele, porque a Thelma não ia me enganar dessa forma. E outra, que a comida era muito boa, né? Eu, como bom gordinho que sou, falei, não, vou dar mais uma chance, porque esse frango com quiabo tá maravilhoso, esse torresminho tá fantástico, vou dar mais uma chance para esse caboclo.
E aí eu fui vendo que assim, é muito simples e ao mesmo tempo é muito desafiador, porque a todo instante é tipo andar com carro de mão com freio puxado. Você quer acelerar, mas o freio de mão está puxado. E não é no seu tempo. E aí isso foi me mostrando o tanto que eu achava que eu não sabia era nada. Essa foi a primeira visão que eu tive, né? E eu lembro que quando eu fui escolher o meu animal, em um determinado momento do curso, o Nilson fala para você assim, ó, agora você vai focar num animal, porque a gente estava trabalhando em equipe, em grupo, né? Todo mundo com todos os animais. E ele falou assim, ó, agora você vai escolher, cada um vai escolher o seu animal e daqui para frente, até o final do curso, vocês vão trabalhar com esse animal. Aí tinha uma novilha lá, eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu falei, gostei, bateu assim, eu falei, vou escolher ela. Aí eu escolhi Cigana. essa novilha, a cigana. Aí eu lembro que na hora que eu escolhi ela, o Nilson chegou para mim e ele falou assim, esse é o animal mais bravo que eu tenho aqui. É um animal que vai dar muito trabalho. Mas depois que ela confiar no você, vai ser o melhor animal que nós vamos ter. Exatamente essa foi a fala que o Nilson me disse. E aí, gente, chegou no final do segundo dia, o povo já estava abraçando vaca, tirando foto com vaca, e a minha novilha não me deixava entrar no curral. Eu entrava, me batia e jogava para fora. Aí eu comecei a passar vergonha, e eu falei assim, pô, cara, eu já sou professor, né, eu tô aqui no doutorado, menino da graduação aí, né, abraçando vaca, deitando, né, eu lembro que fugiu o nome dele, Luciano deitado lá em cima do boi dele, e eu lá apanhando a vaca, eu só vim passar vergonha nesse curso. E aí, no outro dia, isso foi no segundo dia, final do segundo, eu estava desmotivado, eu estava realmente desmotivado. E aí, no terceiro dia, eu acordei e falei, não, hoje eu vou ficar só pelo café da manhã mesmo, e vou ficar aqui depois do almoço, eu acho que eu vou para casa. É muita vergonha que eu estou passando. E aí, só que na hora que eu cheguei lá, cara, ela já tinha mudado comigo. Ela já me deu uma esperança, sabe? Ela falou assim, não, vou dar uma esperança para esse gordinho. Ela falou assim. E aí, cara, me entusiasmei quando vi. E eu comecei a mexer com ela, né? E essa é a beleza do negócio. Ele é muito simples, porque você tem que respeitar o tempo do animal. E esse é o nosso grande desafio. E aí, na hora que eu comecei a entender isso, que eu fui devagarinho, e aí deu certo, aí aconteceu exatamente o que o Nilson tinha falado. Eu até achei que ele conversou com ela nos intervalos, sabe? Trocou uma ideia lá, né? À noite. À noite, falou com ela, não, trata esse gordinho bem aí, porque senão ele vai embora, ele tá chateado. Teve uma mágica, teve uma bruxaria do Nilson. E o fato é que na hora que eu voltei para trabalhar com ela, e aí ela me aceitou, sabe? Eu entendi o tempo dela, e aí ela falou assim, não, agora nós temos uma parceria, agora eu posso começar a confiar no você. E aí foi lindo, aí eu fiquei igual um menino pequeno, porque ela virou um cachorro. Né? Assim, eu ia para um lado, ela ia para o lado. Eu ia para o outro, ela ia para o outro. Eu parava, ela parava. Né? E aí ela deixava eu brincar com ela e tal. E aí, cara, eu fiquei igual um menino. Aí eu já não queria mais ir embora. Eu queria morar lá. O Nilson teve que mandar embora. Né? Deu domingo, ele falou, cara, você tá na hora de ir para casa. Né? Você tem família, é melhor você ir embora. Mas eu acho que foi assim, foi uma experiência muito legal. E eu falo isso para todos os meus alunos. Sabe quem é meu aluno, ou já foi meu aluno, já passou numa aula minha, eu sempre dou esse exemplo, né? E eu sempre falo que eu acho que todos deveriam fazer esse curso, independente se a gente vai mexer com vaca ou não. Eu acho que é um curso que nos resgata essa simplicidade, né? Esse tempo de falar, vamos desacelerar um pouco a nossa vida, vamos escutar, né? E aí você sai de lá tão melhor, cara. Tão melhor, eu acho que isso foi uma experiência fantástica, tanto que eu voltei, né? Eu queria ter voltado mais vezes, mas realmente as datas, eu acho que o Nilson escolhia, né? Falou, não, aquele gordinho de novo aqui vai dar prejuízo, e aí ele ficava colocando as datas que eu não podia, né? Mas a última deu certo, e aí eu fui, né? E aí eu tive o privilégio de ir nesse curso e ainda levar o professor último. Então foram duas coisas muito boas, assim, eu achei que foi uma experiência muito legal, né? Melhor do que a primeira ainda. Aproveitando que você comentou um pouco da primeira ida, Gugu, o que hoje a gente, até nos cursos, preocupa muito, de mostrar o passo a passo, a cada etapa, ter uma apresentação de fotos de cursos que já aconteceram, para a pessoa estar participando do curso acreditando um pouco mais. Porque na hora que você começa jogando uma cordinha no chão e o gado todo emboladinho no outro canto da cerca, você realmente, é muito fácil de pensar que está enrolando, né? E porque eu acredito também, Gugu, é muito desafiador para nós buscar entender a cabeça de uma vaca, né?
Eu estava aqui começando esse curso, falei, gente, eu quero deixar claro para vocês que eu sei muito pouquinho mexer com gado, mas muito pouco. E não é fácil para nós, porque a cabeça de uma vaca é completamente diferente. Nós, um dos outros, já é muito diferente. Agora imagina o que passa na cabeça de uma vaca, né? É desafiador. Mas dentro desse trabalho, eu gostei muito de uma coisa que você falou, que é a simplicidade. Eu comentei isso hoje aqui no curso. Gente, não tem nada de outro mundo, é só coisa simples. E coisa até fácil de fazer. Só que é uma somatória de detalhes que faz uma grande diferença. Mas quantas crianças que já participou do curso nosso, e pessoas idosas, mulher, independente do público. E o bacana é isso. Você vê uma criança, às vezes, participando de um curso e com 2 dedinhos, ela puxando uma vaca para todo lado. Mostrando que não é ser forte e corajoso, sim buscar entender o animal e buscar evoluir nessa comunicação, né? E quando a gente fala evoluir nessa comunicação, a gente tem que você comentou, de ajudar a enxergar o que o animal tá comunicando com a gente, né? Comunica o tempo todo. O gado comunica com nós o tempo todo. Só que ele comunica, mas não fala. E a comunicação é corporal. Aí nós temos que exercitar muito essa observação dos animais. Falar assim, será o que ele está querendo me dizer agora? Com aquela altura de cabeça, do jeito que aquele olho está, aquela orelha está, ele está querendo fazer o que eu estou pedindo ou não. Então está o tempo todo comunicando com a gente. E eu costumo brincar hoje mesmo, falei várias vezes com o pessoal. Gente, não olha para o chão, não tem dinheiro nenhum jogado aqui no chão. O tempo que você está olhando para o chão, você está perdendo a oportunidade de aprendizado, porque o animal está comunicando com você e você não está observando qual está sendo essa comunicação. Então, observação e ainda trabalhamos muito em tentativa e erro. Aqui mesmo tinha 2 portinhas para entrar numa baia, 2 baias no fundo de um curral. E eu abri as 2 portinhas. E passamos um lote primeiro, depois abriu a outra portinha. Eu pensei comigo, agora vai dar bem mais trabalho. Aqui eu achava que ia dar trabalho, o gado pegou e entrou bem mais fácil. Isso foi pela manhã. Depois do almoço, eu abri as 2 portinhas e pensei, o gado ainda vai preferir entrar naquela que eu achava que era fácil. Aí ele provou para mim, oi, você está errado, você não conhece de gado. Foi e entrou na outra que eu não imaginava. O tempo todo o gado fala comigo assim, oi, você achou que sabia, você não sabe não. Então é realmente muita observação e enxerga de forma diferente, o olfato muito mais apurado que o nosso, a audição mais apurada. Então, tem muitos detalhes que para nós ainda é desafiador para entender, né? Gente, tem algumas perguntas aqui, nós vamos responder já, tá? Nós vamos deixar para responder as perguntas no final do curso. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer de coração a todos que estão aqui. Eu tenho dificuldade para estar conversando com o telefone, agora, graças a Deus, quando tem um participante, é bom que eu veja a carinha do Gugu ali, mas eu não dou conta de ver todas as mensagens. Então, tem pessoas falando que ainda quer fazer o curso, perguntando a data de um curso aqui do Teaflotone, daqui a pouquinho a gente entra nesses detalhes. Mas eu queria, Gugu, que você contasse para nós agora dessa segunda experiência de participar de um curso. E aí a gente fala assim, mas ele foi repetente? E até com os meninos da Connect, que eu fui lá várias vezes também fazer o curso da Connect, e um tio meu um dia falou comigo, você tem muita dificuldade de aprendizado, hein? Fazer o mesmo curso várias vezes? Bom, eu realmente tenho muita dificuldade de aprendizado, né? Então acho que eu poderia fazer várias vezes esse curso. Na verdade, tem uma característica muito importante. Eu trabalho com a clínica de ruminantes, né? E tem uma característica muito importante, que o Nilson comentou aí agora, que a gente não sabe nada. A gente vive todo dia a gente aprende com aquela situação. E eu acho que esse é a linha mestra para a gente evoluir nos processos, né? Seja a área que a gente tiver, qualquer área que a gente esteja atuando. E quando eu fiz o primeiro curso, eu tinha uma visão do curso, né? Eu fui porque eu queria aprender a domar uma vaca, né? E aí eu fui, entendi a metodologia, extremamente simples, exatamente o que o Nilson falou, não tem nenhum segredo, tem muito mais um desafio de você se conter do que o desafio de alguma técnica, né? Eu vou ter que dar um mortal para trás 5 vezes para a vaca olhada. Não, é o trem simples, mas esse é o nosso dificultador, né? Se a gente olhar hoje, assim, as nossas aulas online, né, pela questão da pandemia, aulas online elas são extremamente cansativas, porque eu perco, a neurociência ela já mostrou para a gente,
que eu perco a capacidade de ler a pessoa que está ali. Uhum. Quando eu tenho uma aula online, eu tenho que ficar o tempo todo usando todas as minhas ferramentas, né? Todo o meu sentido aranha, ele tem que estar focado na voz da pessoa. E aí eu paro de ver gesto, eu paro de ver corpo, eu paro de ver movimentação. E isso torna uma aula online muito mais cansativa. Todo mundo já teve essa experiência. E aí, isso é muito legal, porque quando a gente vai para a prática, a gente está perdendo deliberadamente essa capacidade, porque eu estou olhando para o chão, exatamente o que o Nilson falou. Né? Eu estou olhando para o chão e eu estou perdendo um momento de entender aquela vaca. Então, quando eu fiz o curso a primeira vez, eu entendi o básico, eu entendi a filosofia, mas eu entendi aquilo ali e pronto, foi meio mecânico assim para mim. E aí, a partir desse momento, a gente teve um intervalo aí de 7 anos, 6 anos para o outro curso, né? Então eu tive uma série de experiências profissionais que eu sempre trazia aqueles ensinamentos que eu tive lá com a Cigana, né, com o Nilson, naquele período. E aí, quando eu consegui voltar, né, por questão de dados, eu consegui voltar nessa segunda etapa do curso, para mim foi um novo curso. Foi 100% novo curso. Apesar de ser a mesma metodologia, o Gustavo, que foi para o segundo curso, era outro cara. Não era mais o primeiro Gustavo. E aí eu consegui aproveitar ainda mais, porque eu já tinha uma maturidade de observar muito mais coisas, de ter menos pressa na execução, que me ajudou demais. Eu peguei um outro perfil de animal, né? Então, não era mais aquele animal bravo, mas também não foi um animal fácil, porque cada um tem a sua personalidade, né? Então, eu tive que criar outras estratégias para chegar no mesmo resultado. Então, foi fantástica. Eu acho que a segunda participação foi ainda melhor que a primeira. Eu não sei como, não, mas ainda foi melhor do que a primeira participação. E eu acho que se eu pudesse, na verdade, eu faria todo o semestre, eu me reciclaria nisso, porque é muito bom. É muito bom, eu não tenho o que falar. Não é uma propaganda do curso, é realmente o que eu acredito. Os meus alunos, né, quem tem contato comigo, sabe que eu sou extremamente sincero do que funciona, do que não funciona, de como tratar, de como não tratar, que eu sou zero comercial, né? E de coração, eu acho que o curso do Nilson, ele é uma experiência de vida mesmo. Assim, eu acho que todo mundo tem que ir fazer e vivenciar. Né? Ter o prazer da companhia do Nilson, da companhia da Thelmin, que são pessoas fantásticas, né? E da turma que eles agregam, porque isso é um negócio legal, a gente vai agregando pessoas muito boas, né? E fica uma semana muito prazerosa. Né? Não sei se eu respondi, ou se eu saí pela tangente. Respondeu maravilhosamente bem. E nós ainda tivemos um grande diferencial que você falou, que foi o professor último ainda, né? Que para quem conhece sabe de que nós estamos falando, e para quem não conhece, gente, é uma pessoa gigante em humildade e em conhecimento. E ainda toda tarde tinha caminhada no meio do mato, e ele mostrando para nós ainda árvore, ervas, né? E foi realmente muito, muito gratificante. Gustavo, quando você fala de fazer todos os cursos, eu também, graças a Deus, eu faço todos esses cursos. E eu gosto de dizer que, para mim, é como se tivesse um espelho. Muitas das coisas que eu falo, eu preciso de escutar e exercitar, colocar em prática. Mas o que eu sinto um grande privilegiado em estar participando, em estar realizando desses cursos? Que cada curso que eu vou, eu tenho novos professores. Quando eu falo novos professores, eu estou falando, vamos dizer assim, de 15 animais que está sendo domado, mais 15 pessoas que estão fazendo o curso. Então, eu costumo dizer que eu tenho 30 professores durante um curso. Que eu tenho que ficar observando muito o que este animal está fazendo e o que a pessoa está fazendo. E como que está a evolução desse relacionamento. Então, realmente, eu agradeço muito a Deus as oportunidades do curso. Depois que eu comecei a dar os cursos, todo curso que a gente faz, é impressionante o tanto que agrega nessa bagagem nossa, desse conhecimento de buscar entender as vacas, né? Gugu, eu queria que você falasse um pouco se te ajudou na questão para você dar as suas aulas. Você acha que essa metodologia, esse curso nosso,
te agregou alguma coisa para você dar suas aulas? Sim, eu acho que agregou numa série de caminhos, né? Não só o caminho técnico, que foi o principal, né? Às vezes a gente aprende a fazer de uma forma e depois a gente vê que tem outras formas mais simples, mais fáceis, muito mais fluidas da gente fazer, né? Então eu acho que esse é o primeiro, do ponto de vista técnico, a minha abordagem dos animais ela foi facilitada. Né? Então, tanto trabalhar com animais em curral, em rebanho, quanto de um paciente individual na clínica. Né? Saber se é o momento de falar, não, o momento de cativar ele, de trazer, de conduzir, Eu tenho um exemplo, uma vaca girolanda que a gente tem lá na escola, que eu mexo com elas, me fala, não, você faz mágica com essa vaca, né? Porque ninguém mexe com ela. Aí chega lá, eles me ligam, não, porque a vaca tá batendo em todo mundo. Aí eu chego lá para fazer uma medicação, a vaca tá na paz. Né? Mas não pode, não tem alguma coisa errada com essa vaca. Mas muito disso é justamente a leitura corporal da vaca e a minha, né? Como que eu me porto frente a isso. Então eu acho que do ponto de vista técnico, isso me agregou muito. Né? Do ponto de vista pessoal também me agregou muito, justamente por repensar o meu tempo. Né? Às vezes você quer fazer o negócio começa a dar errado, aí você perde a paciência, quer forçar a barra, aí vai dar errado mesmo. Né? Então, nesse curso ficou muito claro para mim que é aquele momento do café, né? Você parar, respirar e voltar e falar, não, peraí, nós podemos fazer melhor que nós estamos fazendo. Então, acho que teve esse segundo ganho. E o terceiro foi relembrar a questão de observação. Né? Tá lá, é só você enxergar. Você parar de ver e começar a enxergar as coisas. E para um clínico ou para alguém que trabalha com animal, você enxergar é muito importante. Né? Eu acho que tem uma característica comum ao professor Último e ao Nilson, que é a capacidade de enxergar. Né? Eu acho que o Último ele é o clínico que ele é, não é porque ele estuda muito, né? É lógico que assim, ele estuda muito, a experiência de vida dele toda, mas eu acho que a característica que torna ele o clínico que ele é, né? E a pessoa que ele é a capacidade de conseguir observar. Eu acho que o Nilson tem essa capacidade também de entrar num curral e dar notícia, né? Aquela vaca tá assim, aquela vaca tá assado. E isso no curso, com os 15 professores, né? Porque você começa a ver o que o outro tá fazendo, como que o outro tá fazendo, como que o outro animal tá reagindo. Então, essa capacidade de observação, eu resgatei ela, né? Então ela me ajudou muito na minha conduta profissional também, trabalhando com os animais e com os meus alunos, né? Que também não muda muito, não. A gente tem que ler aluno o dia todo, né, dentro de sala. Então, isso foi muito bom. O dia que eu comecei a pensar mais sobre essa frase de leitura de rebanho, eu achei que é o grande pulo do gato. Você tem que o tempo todo estar lendo o rebanho. Qual rebanho? O rebanho, às vezes, hoje é minha família. E eu estou fazendo parte dela. Eu tenho que ajudar a fazer a leitura minha, porque tem dia que a gente está custando aguentar a gente, e fazer a leitura do rebanho em redor. Hoje eu estou na sala de aula. Esses alunos estão... Pela leitura que eu faço, eu consigo enxergar assim, eles estão envolvendo com esse negócio? Eles estão comprando essa ideia? Ou está assim, eu não estou vendo a hora de acabar essa aula? Então, exatamente. Exercitar essa leitura de rebanho, eu acredito que é um grande diferencial. E no curral, da mesma forma. E aí eu tenho que exercitar a leitura de rebanho dos meus animais que estou trabalhando e dos alunos. Ou o gato está indo muito bem, mas o pessoal não está comprando ideia. Ou o pessoal está todo empolgado e tudo, mas eles estão apertando um pouco demais. Está sendo muita informação para o gado. Então, você enxergar isso e buscar esse equilíbrio, eu acredito que é um dos grandes pulos do gato, né? E é até uma coisa que a gente fala muito, Gugu. No primeiro dia do curso, por exemplo, né, a gente direciona ele tudo para domar a gente. E eu queria escutar de você ter esse feedback, e tanto para você, e quando até você também assistindo os cursos, você escutou o depoimento das pessoas, e é uma das partes que mais me motiva a esse tipo de trabalho. É ajudar a transformação interna das pessoas. Porque entender que não é no seu tempo, que é no tempo do animal. Se eu não estou relacionando bem com um animal ou com uma pessoa, a culpa não é do animal nem da pessoa, é sua. Joga a responsabilidade para você causar essa mudança, né? Então eu queria escutar um pouco de você, desse trabalho direcionado para a gente, que é a primeira aula lá dos cursos.
Eu acho que quando a gente vai para as fazendas, né, Nilson, o nosso grande desafio é mão de obra, né? Não é identificar um problema, uma doença, não é tratar a doença. Todos esses são desafios. Agora, sim, se isso vai evoluir, se isso vai dar certo, se eu vou conseguir chegar bem no diagnóstico, e principalmente se o meu resultado de tratamento ele vai ser favorável, eu dependo da minha equipe, né? Fica parecendo uma conversa meio forçada, mas não, é muito simples também isso, né? Eu preciso que as pessoas acreditem naquilo, né? Eu preciso do meu grupo trabalhando junto. Isso acontece comigo dentro de sala de aula. Se eu não conseguir, eu brinco com os meninos dentro de sala que eu não ensino nada para eles, né? Eu fico pondo pulga atrás da orelha, questionando eles, né? Fazendo eles chegarem um momento e falar assim, cara, não, eu preciso entender isso aqui, eu quero entender isso aqui, né? E para eu conseguir fazer isso, para a gente conseguir fazer essa mudança pessoal, a gente tem que parar e a gente tem que se enxergar também, né? E acho que o nosso exemplo, ele diz muita coisa, né? Eu sempre comento com os meninos que nós somos exemplos no que nós estamos fazendo. Né? Sempre somos. As pessoas, elas veem a gente trabalhando. Então não adianta eu falar que é para fazer de um jeito e fazer do outro. Né? Então eu não estou aqui para falar se o outro faz melhor ou pior que eu, se ele faz diferente ou não. Eu estou para falar que eu faço desse jeito. Né? E eu acho que quando a gente para nessa conversa do primeiro dia, quando a gente fala por que a gente está ali, e quando a gente escuta os outros, né? Quando a gente para mesmo o tempo, né? A gente está tão corrido, e quando a gente para escutar, eu acho que assim, uma das grandes qualidades do curso lá na fazenda, né, é não ter celular. Né? Isso é um fantástico, você não ter sinal, cara. É porque você volta a sua atenção para o momento. E aí, quando a gente volta a atenção para o momento, a gente volta a atenção para a gente, né? Fala assim, peraí, eu tô tão corrido e eu tô esquecendo as coisas. E será que eu tô criticando o outro e não tô escutando? E não tô fazendo pior às vezes, né? E aí eu acho que quando você traz esses questionamentos no curso, isso já dá uma balançada na gente, né? Você vai dormir com a cabeça meio acelerada, assim. Será que realmente só depende do outro? Né? Ou depende muito mais de mim do que do outro. E aí quando a gente entende, eu nunca vi o Nilson brigar com ninguém, né? E eu tenho certeza que passa um monte de desaforo na vida, né? Mas você começa a conversar com esse cara dê esse sorrisinho dele aí, ó, conta meia dúzia de piada, conta uns casos, daqui a pouco ele virou seu amigo, o negócio tá fluindo mais fácil. Eu acho que são esses exemplos que a gente precisa, né? De levar as coisas com muito profissionalismo, com muita ética, mas com muita leveza, né? Eu acho que a gente precisa disso. E uma vez que a gente acredita nisso, a gente muda os conceitos, né? Eu acho eu gostaria muito de ver as pessoas trabalhando com animais com uma postura diferente. Né? E essa postura, ela tem que partir de mim. Eu tenho que decidir trabalhar melhor. Eu sempre faço essa provocação. Eu acredito que nós podemos trabalhar muito melhor do que estamos trabalhando. Né? E aí, o que falta para a gente? Será que é conhecimento técnico? A internet está aí. Né? Será que é o curso? O Nilson está aí disponível. Né? Será que é a vivência? Ou será que sou eu que estou precisando repensar isso e trazer isso para a gente? Né? Eu acho que a vida fica mais leve. Né? Eu aprender a mexer com bicho, eu aprender a mexer comigo, eu aprender a mexer com a minha família, porque o bicho não fala. Né? Então a gente tem que ler o bicho e nos ler. E eu acho que esse é o primeiro caminho aí para a gente mudar as coisas mesmo. Acredito com muita convicção nisso. E que eu acho bacana, Gugu, é que eu sempre gosto de falar isso nas lives, mas eu acredito que isso é muito verdade. Para mim trabalhar com o animal e tentar deixar ele mais calmo, não adianta, eu tenho que estar calmo. Então aí eu foco em ficar mais tranquilo. Aí eu vou para o trabalho com o gado e tende a fluir mais tranquilo. Quando eu chego em casa, se eu estou mais tranquilo, eu tendo a relacionar melhor com minhas pessoas dentro de casa. Eu costumo brincar que o pessoal, às vezes, tem mais paciência com criança e, às vezes, até de fazer outra criança, né? Porque ele está mais tranquilo, tem uma melhor convivência dentro de casa. E começa a virar um ciclo maravilhoso, né?
bem comigo mesmo, bem com a minha família, bem com a minha equipe de trabalho, bem com os animais, volto para casa tendo a relacionar melhor de novo com a minha família, e isso eu também cada vez me tornando melhor e com as pessoas ao redor. E é uma das coisas que eu acho fantástico, essa live, nossa, esses bate-papos que a gente está fazendo. É um recurso que nós estamos tendo agora na pandemia, a internet, então vamos usar para, através desse bate-papo, quem sabe a gente não consegue influenciar as pessoas, estimular as pessoas a correr atrás de cada um de nós, buscar essa conexão mais nós com o nosso eu sagrado, né? Que todos nós temos uma versão melhor de nós dentro de nós mesmos. Nós temos que estar o tempo todo sacudindo a gente para buscar cada vez mais essa versão, né? E quando você falou de nunca ver brigando, graças a Deus eu também nunca me vi brigando. E eu costumo dizer que quando um não quer, dois não brigam. E essa é a nossa estratégia de trabalho com os animais. Quando um não quer, dois não brigam. O animal começou a ficar um pouco nervoso, fica calmo que vai dar certo. Espera ele acalmar um pouco, vai tomar um cafezinho, né, Gugu? Gugu, uma das coisas que você comentou que eu acho que faz assim, que é o que eu tento estimular todas as pessoas quando estão no curso, quando eu estou conversando com elas, nós temos que usar um dom maravilhoso que Deus nos deu, que é de pensar. A gente quer trabalhar de forma mecânica e a gente tem que questionar toda a rotina nossa, independente de qual trabalho que eu faço. Será que essa é a melhor forma que eu posso trabalhar? E aí vem o que você falou. Será que eu tenho certeza que eu consigo fazer o melhor do que eu estou fazendo? Independente do trabalho que seja. E repensar, que às vezes a gente está muito acelerado. Se eu tenho que desacelerar para me relacionar melhor com os animais, eu acredito que essa é uma grande dica para me desacelerar para relacionar melhor com as pessoas ao meu redor também, né? Gugu, vamos lá nas perguntas. Tem uma pergunta aqui. E outra, durante esse bate-papo, até para acrescentar alguma pergunta, alguma coisa que você queira agregar, nós vamos falando. Tem uma pergunta aí que eu estou vendo agora do Paulo Dornelas. Boa noite, Gustavo. Pensando em um sistema de produção leiteira, qual a maior vantagem na adoção da metodologia Nilson Dornelas para a saúde do rebanho? Esse Paulo, eu vou te falar, me mata de orgulho. Pergunta complexa ela. Bom, quando a gente pega o rebanho, seja ele aí... Deu uma travadinha pra mim. Deu uma travada aqui. Tá. Agora eu tô te ouvindo, mas você tá paralisado aqui. Você congelou para mim. Bom, eu queria que vocês me respondessem aí se estão ouvindo o Gugu. Se estiver ouvindo o Gugu, chega o rei aí para nós. A imagem do Nilson está congelada para mim. Não sei se... Agora se sou eu ou se é o Nilson. Estou te ouvindo. Tá. O pessoal está me escutando aí? Se puder dar um retorno aí no chat para a gente. Eu estou te ouvindo, Gugu, também. Então tá. Okay, bom, obrigado, respondendo... pela participação. Raquel, muito obrigado mais uma vez, Raquel Campos. Respondendo essa pergunta do Dornas, eu acho que tanto para o bovino de leite quanto para o bovino de corte, quando a gente pensa em sanidade, eu discuto hoje muito com os meus alunos que a gente não trabalha com dinheiro na produção. Né? É lógico que a gente faz conta, a gente leva o custo em consideração, isso é óbvio, né? Mas assim, não é se aquele sistema está dando mais dinheiro ou menos dinheiro. Se a gente for avaliar tecnicamente um sistema, a conclusão que eu chego nós trabalhamos com saúde. Então, se eu quero, porque se a gente pegar o processo de leite, né, o rebanho leiteiro, como que a gente ganha dinheiro com a fazenda de leite? A gente ganha dinheiro com a produção de leite, obviamente, e com a reprodução e venda de animais. Então, esses são os nossos grandes ganhos financeiros para o sistema. Né? Resumindo a obra aqui. Só que a gente não consegue trabalhar produção e reprodução sem saúde. Uhum. É simples. Então, eu sempre costumo mostrar algumas fotos de fazenda para os meninos e a gente lê aquela foto e em 5, 10 minutos de discussão daquela foto, a gente consegue criar várias hipóteses para aquela fazenda, sem conhecer a fazenda. Então eu vi aquela cena, eu falo assim, olha, provavelmente deve estar acontecendo isso, isso, isso. Eu não estou afirmando nada porque nós temos que ler a fazenda. Mas naquele cenário,
essa é uma grande chance de estar acontecendo. Por quê? Porque falta saúde. E aí, quando a gente vem com essa metodologia ela está extremamente alinhada com saúde. Por quê? O animal, saúde, a base da saúde é a imunidade dele. E a base de uma imunidade boa é o conforto, o manejo, o ambiente, a nutrição. E esse manejo, gente, ele é extremamente impactante na saúde do animal. Então, vaca, se você chega numa fazenda que a relação homem-vaca não é boa, a relação de consumo também não é boa. Porque quando a vaca está feliz, né, ela está comendo mais, ela está mais confortável, ela vai produzir mais, ela vai adoecer menos, ela vai reproduzir melhor. Então, quando a gente traz essa metodologia pensando nos animais, você tem um ganho extremamente importante em imunidade. Né? A gente quer tocar a vaca no tempo nosso e não do tempo da vaca. Né? Tem um experimento que os caras fizeram isso, eles tocaram a vaca até a ordenha. Primeiro, eles soltaram as vacas do piquete, e aí eles colocaram algumas pedras no caminho entre o piquete e a ordenha, e delimitaram onde essas pedras estavam. Chegaram lá, abriram a porteira do piquete, e as vacas foram a passo, no tempo delas, até a ordenha. E aí eles verificaram que nenhuma dessas pedras tinham saído do lugar. Ou seja, a vaca olha onde é que ela pisa. Ela vai no tempo dela e ela vai chegar lá na ordenha. E aí depois eles fizeram o mesmo trajeto, só que ao invés de abrir a porteira do piquete e deixar as vacas ir, eles tocaram as vacas no tempo deles. E aí o que eles viram? Que nenhuma pedra ficou no lugar. E aí o que clinicamente você observa? Mais lesão de casco. Vaca chegando na ordenha mais estressada. Será que quando eu tenho um pico de adrenalina, como é que está a ocitocina no processo? Como é que está o bem-estar, o relaxamento? Se eu não tenho bem-estar, se eu não tenho relaxamento na ordenha, a minha produção de leite ela vai diminuir. Quer dizer, não a produção, a ejeção, né, de leite. Se eu tenho mais leite residual, aumenta a chance de mastite. Né? Então, eu tenho problema de casca, eu tenho problema de mastite, vacas estressadas, a imunidade abaixa, eu tenho uma alta possibilidade de algumas doenças metabólicas acontecerem em alguns lotes específicos. Então, quando a gente traz essa metodologia muito simples do Nilson para a fazenda, a gente vai lá na base do processo. E a base do processo bem feita aumenta enormemente a chance de sucesso do processo, porque a gente garante saúde. E saúde a gente garante na base do processo. Não tem jeito. Estresse tá para um lado, produção, reprodução tá para outro. Né? Os dois não andam juntos. E dinheiro, né? E dinheiro. E também, junto com esse estresse aí, você até comentou da mastite, uma é a vaca trotar também e dar essa, né, bater esse úbrio numa perna e na outra, né, Gugu? Nós tivemos a última live com o Renato, ele falou de uma relação altíssima depois do trabalho com o CCS, o tanto que caiu depois que teve essa mudança de manejo, né? Então, eu acredito que tem uma relação muito grande também com saúde de úbrio, reprodução e casco, que é as três principais causas de descarte de rebanho leiteiro. Né? Gente, tem o Rogério, acabou de perguntar aqui se tem um curso online. Rogério, nós estamos com ele, nós estamos caprichando com ele. Tem 1 ano e pouco que nós estamos aí fazendo as filmagens com todo carinho. E se Deus quiser, esse ano a gente ainda, esse mês, ainda a gente vai disponibilizar a primeira remessa aqui, tá? Mas muito obrigado pelo interesse. Uma pergunta da Simone. O melhor é começar a trabalhar com os animais mais novos? Simone, eu vou responder essa e se o Gugu quiser acrescentar alguma coisa. Quando a gente está dando um curso na fazenda, eu chego atacando principalmente em 2 fases. Pré-parto, para a gente fazer a doma e adaptação das novilhas, para a gente já mudar. Eu acho estressante demais. O dia de maior estresse da vida de um animal é o parto. Ainda mais o primeiro parto. Aí eu vou levar ela para um lugar que ela nunca foi, e ela não aceita o meu contato, e aí vai ter briga para colocar essa vaca na ordenha, na hora que encostar nela vai dar coice, vai piar, e aí vai uma série de coisas negativas. Então, para mim, é o momento mais estressante hoje que eu vejo no rebanho leiteiro, é uma novilha recém-parida que você não fez uma base de trabalho com ela. Então, eu invisto primeiro no pré-parto nas novilhas,
E invisto também no bezerreiro. Que aí eu não quero. Meu trabalho ficou muito reconhecido. O trabalho de doma do Nilson, o trabalho de doma do Nilson. Mas eu não queria que tivesse doma. Eu queria que os animais todos crescessem manso. Aí eu ia só ensinar. Ensinar a cabrestear, ensinar a adaptar na ordenha, ensinar para que eu precisasse. Fazer alguma adaptação no que eu precisasse. Mas a doma, meu sonho era que não existisse. Então, realmente, se eu investir nos animais mais novos e cuidando da parte da recria, de todos os manejos, tomando todo cuidado em todos os manejos, aí sim, eu futuramente eu não preciso fazer um trabalho de doma. Quer acrescentar alguma coisa aí, Gugu? Eu acho que uma coisa é o modelo ideal, né? Então, assim, quando começar no modelo ideal, seria no animal jovem, animal... Você falar assim, ó, gente é bom, né? Tem vários trabalhos hoje mostrando que quando a mãe, né, quando essa vaca, ela tem um bom relacionamento com as pessoas, a cria dela já tem um bom relacionamento com as pessoas. É meio que assim, a mãe fala, ó, você pode confiar nesse pessoal aí que esse pessoal é gente boa. Né? Então, a gente partir do início é muito melhor do ponto de vista de ciclo, né? Mas eu concordo plenamente com o Nilson, que é a demanda da fazenda. A gente tem que chegar lá e resolver quem já está na ordenha e começar lá de baixo para trazer essa boa memória no processo. Né? E eu acho que o período de transição é o grande desafio da fazenda. Né? E aí, a gente trabalhando esse animal, ele já chegando, eu também não gosto dessa palavra doma, não. Eu sempre, quando eu falo que o Nilson dá curso de doma, eu falo assim, a gente é doma, mas não é doma, tá? Doma é porque não tem outra palavra, não, a gente chama de doma. Porque não é doma. É tipo você entender, você falar assim, olha, a vaca funciona desse jeito, e aí nós vamos transformar o nosso manejo, nós vamos alinhar o nosso manejo com o que a vaca quer. Eu acho que é muito mais um alinhamento do que uma doma. Né? Eu acho que é isso. Eu estou lembrando do professor último também, ele falou isso. Nós temos que mudar o nome desse curso. Eu não sei, o curso tem que continuar igual tá. Mas o nome dele nós temos que mudar. Isso aqui é muito mais coisa que vem. Né? Tem que arrumar um jeito pro nome desse trem. Porque doma, assim, doma é um negócio muito simples. Né? Doma é você pegar um animal ou alguém, ou qualquer coisa, e falar assim, não, eu quero que ele faça aquele daquele jeitinho ali. Isso para mim é doma. Né? E eu acho que o trabalho do Nilson ele é muito maior que isso. Né? O trabalho do Nilson é a gente conversar mesmo. Né? O professor Último sempre fala que a gente tem que conversar com a vaca, eu sempre falo isso, e eu vi isso na prática lá com o Nilson. Eu brinco, se você deixar uma largatixa na mão do Nilson, em 5 minutos ele está fazendo o que ele quer com aquela largatixa. Ele conversa com ela, não sei como não, mas conversa. E eu acho que é isso, é a gente aprender a conversar. Né? Na clínica, né, fisiologicamente, a gente vê vários manejos sendo feitos de forma equivocada, porque as pessoas não entendem fisiologia da vaca. E aí a gente tem um monte de doenças no sistema de produção, porque é um conflito. Olha, fisiologicamente a vaca quer ir para a direita, só que eu não sei isso, então eu coloco ela para ir para a esquerda. E aí vai dar errado. Né? E aí o Nilson ele casa isso, ele fala, vaca, o que você quer? Como que você quer? Eu quero assim, então eu vou pegar o meu sistema e vou ajustar para a gente ganhar. Né? Para a gente ter saúde e ter rentabilidade no negócio. Você explicou aí o que é a comunicação. Que você comentou do desafio de, às vezes, até conversar com a lagartixa, com o bicho que você estiver mexendo e tentar ter uma boa convivência com ele ali, nessa comunicação, mas você falou o que é o pulo do gato da comunicação. Eu chegar para a vaca e falar assim, vaca, para que lugar que você quer ir? Peraí, tem jeito de negociar? Não tem? Qual que é um grande segredo de uma boa comunicação? Você escutar o outro lado. Então, falar com os animais, quando o Nilson conversa com ele, eu converso, eu faço uma boa comunicação. Eu exercito escutar muito a opinião dela. Mais do que eu falar, é escutar a opinião dela. Isso aí que para mim é um grande pulo do gato de uma boa comunicação. Vamos lá aqui, o Paulo vem com mais uma perguntinha para nós aqui. Gustavo, quais as principais consequências fisiológicas de um animal que sempre está em uma condição de estresse durante a atividade do sistema de produção? Cara, na verdade, a gente manter, isso serve para a gente também, né? A nossa vida ela não é livre de estresse. Né? O estresse ele nos faz
realizar as coisas, né? Então eu tenho medo, eu vou conversar com o Nilson hoje, estou morrendo de ansiedade aqui para saber se eu vou conseguir dar conta do recado, né? Então isso me deixa ligado no negócio, isso é estresse, né? Mas isso não faz mal. Esse é o que a gente chama de estresse. Esse é o estresse bom, é o estresse da vida, né? Que a natureza está lá. O animal, quando ele está lá pastando, ele tem que se ligar no predador. Isso é um estresse para ele. O nosso problema é o somatório. Do mesmo jeito que o Nilson falou do somatório de pequenas coisas para a gente ter o sucesso lá no resultado da nossa conversa com a vaca, existe um somatório dos estresses, né? Dos desafios, que a gente chama na clínica de fatores de risco. Então, um estresse é aquela vaca tá tudo bem com ela, hoje fez muito frio, como essa semana. Será que esse frio ele é suficiente para uma vaca adoecer? Pouco provável. Se somente aquele fator de estresse estiver ali. Agora, se você já tem vários fatores de risco, vários estresses acontecendo, aquele pode ser a gota que estava faltando para o caldo entornar. Então, como que isso impacta fisiologicamente o animal vai depender da via que a gente está falando. Então, se eu vou na produção de leite, isso impacta em produção, porque a primeira coisa que vai acontecer é o impacto em sistema imune e em consumo. Se eu não tenho um bom sistema imune, a minha proteção está desfavorável. Se eu não estou consumindo, eu não tenho nutrientes para produção e para reprodução. Né? E aí vai depender do nosso estresse. Aí eu tenho estresse térmico, aí eu tenho estresse de manejo alimentar, aí eu tenho estresse da competição, e eu ainda tenho o estresse do manejo. Né? E aí dentro da filosofia de medicina de produção, um dos pilares que a gente trabalha é a erradicação de erros de manejo. Porque tem coisas que eu não consigo mudar, mas é inaceitável eu tomar prejuízo por coisas que são mudáveis. Então, olha, eu tive um surto na minha fazenda, eu perdi 20 vacas, eu perdi 40 vacas, porque eu não vacinei. Esse é um erro de manejo inadmissível. Porque não tem uma explicação lógica para você não ter vacinado. Se você for olhar custo, não compensa. Se você for olhar bem-estar, então assim, não tem como você justificar, foi uma opção sua, ok. E aí, quando você vai para o manejo com o animal, nós perdemos dinheiro, nós perdemos saúde, nós perdemos produção por uma escolha de fazer um manejo equivocado, para mim ele é inadmissível. Né? A gente tem que lembrar que a pessoa pode não ter o conhecimento necessário, que ela pode não ter... eu sempre fiz desse jeito, né? Eu não tive ainda essa percepção. Será que nós não podemos tentar de outro? Isso é entendível, isso é aceitável. Agora, uma vez que eu sei, aí já não dá mais para a gente continuar na mesma. Para mim é opção, eu quero perder dinheiro. Né? Várias vezes o produtor fala isso, olha, eu quero perder. É como se ele assinasse um termo. Ele fala assim, olha, eu quero perder dinheiro. Ele está assinando. Só que aquela letra pequenininha do contrato que ninguém lê, é isso. Então eu acho que esse somatório dos pequenos que leva a um grande problema. Eu gosto muito de comentar, concordo plenamente com o que você falou, e eu gosto de comentar até que muitas das vezes a gente tem que lembrar daquela frase de Jesus Cristo, sendo crucificado, perdoa, eles não sabem o que fazem. Uma grande maioria das pessoas que estão no manejo do dia a dia, eles não sabem como faz, e às vezes a gente não sabe como passar, e não está gostando do que está vendo, e apenas já está tendo um conflito da pessoa com o animal. E a gente chega, às vezes, para gerar o terceiro conflito. Então, aí sim que... Por isso que eu gosto dessas lives, para todos nós tentar ir plantando algumas sementinhas já para ir melhorando os manejos ao redor, né? Vamos lá, uma pergunta, Valéria. Infecção uterina em vaca leiteira pode acontecer devido ao estresse também? Pode. E aí isso é uma ideia muito legal, né? Porque quando a gente trabalha o conceito de medicina de produção, a medicina de produção é a gente enxergar o todo. É basicamente isso. Então eu tenho aquele indivíduo, eu tenho aquele problema, aquele desafio, mas eu quero enxergar aquilo dentro do todo. Como diria o professor Último, nada acontece ao acaso. Eu posso não saber o porquê que está acontecendo, mas tem uma explicação para aquilo. Então, quando a gente pega uma infecção uterina,
o trabalho da Thelma, né? O fantástico aí. Quem quiser, depois pode mandar uma mensagem lá no Vaca é Fera, que eu mando, disponibilizo o trabalho da Thelma. É uma pessoa fantástica, viu, gente? Para quem não conhece, vale a pena a lida desse trabalho, tanto o mestrado quanto o doutorado da Thelma. E aí, o que a gente vê? Que todo o ambiente uterino, ele tem contaminação, tem bactérias ali no pós-parto. Isso é normal. Só que algumas vacas, esse equilíbrio entre ter bactérias, sistema imune atuar e resolver essa contaminação, isso não acontece. E aquela contaminação, ela perde o controle e ela vira uma infecção uterina. Isso é um problema. Se a gente pensar, para dar um exemplo mais prático, se a gente pensar numa vaca parindo no pasto, a vaca pare lá no pasto, o bezerro cai no chão, o cérvix está aberto, né? Então existe uma comunicação e existe uma possibilidade dessas bactérias do ambiente, dessas bactérias do trato genital, elas subirem até o útero. Isso é normal. A vaca, na natureza, ela convive com isso. Qual é o nosso problema? Eu coloco ela numa situação de desafio maior. O ambiente que ela está parindo, muitas vezes, ele é muito desafiador, ele está muito sujo, ele tem muita bactéria. E eu não vejo isso. Por quê? Porque eu não converso com a vaca. Eu não leio a vaca. E aí, esse primeiro, eu instituí aí um desafio. Segundo desafio, o meu manejo com a vaca não é bom. Aí, o sistema imune dela não está legal. Qual que é o somatório disso? Vai chegar mais bactérias no útero e o sistema de defesa vai estar falho. Qual que é o resultado? Ou qual que é a chance? Uma chance maior de ter uma infecção. Então, o estresse, qualquer um deles, vai atuar sobre o sistema imune, vai ter um aumento de cortisol e eu abaixo a atividade de células de defesa. É uma das primeiras falhas que a gente tem. Né? Eu sempre dou o exemplo para os meus alunos. Por que na semana de prova, meus alunos adoecem? Final de semestre. Os alunos tudo adoecem. Todo mundo já teve essa experiência. Uai, se você parar para pensar, é a mesma sala de aula, é o mesmo professor, são os mesmos alunos, o mesmo número de alunos. Por que chega lá no final do semestre, está todo mundo só os trapos? Porque o manejo não está bom. Simples. E aí, o que eu mudei? O manejo, porque o resto está tudo igual. Se a gente transportar isso para a vaca vai parir no mesmo ambiente, só que o meu manejo está dificultando essa imunidade. E com isso vem o processo de retenção de placenta. Né? A base da retenção de placenta é baixa imunidade. A base da infecção uterina é a baixa imunidade. E aí o manejo, gente, é extremamente importante. Quem que é feliz, né, com alguém que está lá brigando, falando mal? Quem que é feliz? Quem gosta de trabalhar nesse ambiente? Ninguém. Não é proveitoso. Você adoece. E os animais são exatamente assim. Só que a gente não enxerga isso muitas vezes, né? É simples, o negócio é simples. Gente, é bom demais ter uns amigos igual esse Gugu. Esse, não é só, no seu Instagram é Vaca é Fera, mas tem que colocar assim, o Gugu também. Gente, mandar um abraço aí pro Rodrigo Coelho, lá, gerente, né? Do Grupo Cabo Verde e é o responsável pela Fazenda Cancan. Semana que vem nós estamos na firma, se Deus quiser, meu amigo. O Emílio também mandando um abraço para nós aí. O Rogério, de Teófilo Otoni, perguntando quando nós vamos ter um curso presencial em Teófilo Otoni. Por enquanto não temos agendado. Minha agenda virou uma baguncinha por causa dessa pandemia, eu fiquei parado. E aí está uma fila de espera onde eu estou começando agora a sair para dar os cursos, sabe? Mas por enquanto, este ano não vai ter nenhum em Teófilo Otoni, sabe? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. E nós estamos chegando no final. Responder só mais uma perguntinha, porque nós não podemos abusar do Gugu, não. Já tem uma hora aqui. Se bem que se escutar ele, meia-noite ele está aqui assim ainda, viu? Mas eu que tenho que ter consciência que tem menino para olhar. Parei da Thelma, né? Não para de falar, não. Se der corda, vai falando. Nós três, né? Vocês dois ainda tem mais terceira na linha. Mas graças a Deus com boa intenção e de ajudar, né? Parabéns para vocês. Ó, pergunta da Mariana. E com vacas leiteiras mais velhas desenvolverem mastite no período pós-parto? Só perguntou assim.
E aí? É na ideia do estresse, né? Se tem alguma coisa, uma relação com isso e desse manejo também, né? Se com vacas mais velhas, vacas leiteiras mais velhas, desenvolver mastite no período pós-parto. Quando a gente pega, quando a gente pega mastite, né? Então quando a gente está trabalhando com vacas mais velhas, fisiologicamente eu tenho algumas características que podem favorecer a ocorrência de mastite, né? Então toda doença, duas coisas muito legais. Toda doença, toda enfermidade na fazenda, eu gosto muito de entender primeiro a fazenda. Na fazenda, no ciclo produtivo, onde que a gente tem os nossos desafios e quais são eles, né? Então, por exemplo, um outro exemplo que eu dou em aula também, assim, se eu pegar um jogador de futebol, a chance dele romper o ligamento do joelho é muito maior do que a eu. Mas eu posso estar saindo de casa e romper o ligamento. Isso pode acontecer? Pode. E aí eu vou ter um rompimento do ligamento cruzado do joelho. Só que o jogador de futebol, pelo a demanda dele, do esporte que ele pratica, é muito maior a chance dele ter esse tipo de lesão. Então, quando a gente pega as doenças na fazenda, eu tenho o maior risco delas acontecerem em alguns momentos. E aí, isso serve para qualquer ciclo produtivo de qualquer animal. Quando a gente vai para a vaca, além desse entendimento, aí eu tenho a característica epidemiológica daquela doença. Então, se a gente pegar a mastite, a vaca mais velha, ela tem uma série de desafios que podem favorecer a ocorrência de mastite. E não só no pós-parto. Então, ela já está mais tempo na rotina de ordenha, ela está mais em contato com outros animais, produção de leite maior, às vezes o Uber um pouco mais baixo. Tem uma série de desafios que podem favorecer a ocorrência dessa mastite. Então, isso é um ponto importante. E, além disso, essa vaca mais velha, ela tem mais dificuldade, fisiologicamente falando, na regulação do cálcio. E o cálcio é extremamente importante para o sistema imune. Então, vacas mais velhas são mais propensas à hipocalcemia e são mais propensas a terem um desafio imunológico maior. Né? Simplificando a nossa conversa. E aí, se o meu manejo ele é ruim, ele é desafiador, ele pode ser mais desafiador ainda para as vacas mais velhas. Então, assim, uma novilha vai ser muito desafiador porque ela é novilha, ela não sabe o que é um parto. Para uma vaca mais velha, também vai ser muito desafiador, por outros sistemas, por outras peculiaridades. Não sei se eu respondi aí a Mari, beleza? Respondeu e muito bem respondido, para variar. Só aproveitando uma coisa que você comentou que algumas vezes mais tarde, eu tinha notado aqui e não tinha relembrado, é a questão de fazer a leitura da fazenda. Você comentou isso. A gente chega antes e tem que ler a fazenda. Eu acho esse dizer de fazer a leitura fantástico, viu? Fazer a leitura da fazenda. O professor Último, eu trabalhava na Querência, ele foi lá uma vez visitar a fazenda. Tinha uma vaca lá, tinha um problema clínico lá. Aí ligou para o professor Último chegou. Nunca tinha visto o professor Último, primeira vez. Ele chegou, na hora que ele foi lá atender a vaca, ele falou com um menino que estava com ele acompanhando. Falou, fecha os olhos. Aí o rapaz fechou. Falou assim, conta para mim tudo que você viu aqui da fazenda até agora. Aí deu uma meia patinada e falou assim, nós temos que aprender a ler mais a fazenda. Nós já vimos várias coisas maravilhosas aqui, vimos algumas coisas que pode ser um sinal, mas vimos várias coisas também maravilhosas e você passou despercebido. Então, exercitar essa observação, que você tinha até falado mais cedo, que ele faz muito bem, essa leitura do todo, que eu acredito que é o grande pulo do gato também, né, Gustavo? A metodologia, né? O professor Último ele sempre fala que clínica é muito fácil, e eu concordo com ele, desde que a gente tenha metodologia e disciplina para fazer, né? Porque o seu cérebro, ele vai lendo as coisas automaticamente, porque eu sempre estou seguindo aquilo. Você não começa o seu processo de conversa com a vaca de um jeito e amanhã de outro. Não, é o mesmo, o sistema é o mesmo. Eu adequo, eu aperfeiçoo com a personalidade daquele animal. Eu ajusto para aquela situação. Mas a linha de sequência é a mesma. Né? E isso nos traz um poder de observação muito grande.
Né? O professor último, ele faz uma inspeção de uma vaca em 5 segundos, é um negócio assustador. Eu sempre conto esse caso para meus alunos, eu chegava na fazenda, me dava desespero, cara. Porque eu chegava na fazenda, uma vez eu fui na fazenda, tava o professor último, o Lobão, eu e o Arthur, que era o outro residente. E aí nós chegamos para atender um caso, a vaca deitada, a gente examinou a vaca e tal, e tava lá, e de repente passou na estradinha, a gente tava assim no alto de uma serrazinha assim, e aí o caminho estava aqui embaixo e veio o lote daquela vaca. E aí o peão que estava com a gente, lá o funcionário da fazenda estava com a gente, comentou, falou assim, professor, aquele lote lá é o lote dessa vaca. E aí, cara, ele e o Lobão foram descendo lá o morrinho, eu, o Arthur atrás, né, os aprendizes lá atrás, e aí o último olhou para as vacas, cara, e aí, do jeito que ele sempre faz, parece que ele enxerga, você enxerga dentro da vaca, é um negócio impressionante. Só conhece quem conviveu com o último mesmo, não tem condição. E ele olhou, cara, e ele falou assim, nossa, Lobinho, olha aquela vaca ali. Aí o Lobão olhou, nossa, último, mas que a vaca tá ruim demais. Aí o último, nossa senhora, Lobinho, olha aquela vaca, olha aquela outra vaca. Cara, e eu lembro, exatamente, eu segurando a minha maletinha, assim, de estagiário, né, de residente estagiário dele, eu olhei pro Arthur, e eu, assim, eu me sentindo nada, cara. Eu olhei pro Arthur e falei assim, Jesus, o apelido dele era Jesus, né? Eu falei, senhor Jesus, o que você tá vendo? Falei baixinho com ele, que eu tava assim, eu vou passar vergonha com esses caras de novo, né? Aí eu falei, ô Jesus, o que você tá vendo? Ô bicho, aí o Jesus me olhou com a cara de desespero, falou assim, velho, eu tô vendo nada. Eu falei, graças a Deus, não sou eu, não sou eu. Aí, cara, o último desceu, pegou a vaca, sem corda, assim, no meio da pista, começou a mexer com a vaca, e aí esse colaborador lá da fazenda tava do meu lado, aí ele virou e falou assim, nossa, professor, mas ela tá mal mesmo, porque essa vaca é a mais brava do grupo. E aí esse dia eu fiquei casquetado, falei, cara, o que o último vê nessa vaca? E aí, exatamente isso, cara, é a metodologia, é a disciplina e a simplicidade de enxergar. A vaca te conta tudo, cara. Só que a gente tá com muita pressa de querer conversar com ela. E aí a conversa não sai legal. Não dá ideia para a opinião dela, né? Não dá ideia, não dá ideia. Gugu, vamos agradecer o Júnior também. Muito obrigado, Júnior. O Júnior está agradecendo aí, dizendo que foi bons ensinamentos que nós passamos aí para ele. Tá agradecendo nós dois. Gugu, quero te agradecer de coração, meu amigo. Foi um bate-papo muito prazeroso. Eu aprendi muito com você mais uma vez. E espero aí, as pessoas que estão com a gente aí, espero ter ajudado também. Nós vamos encerrar agora, mas quem tiver alguma pergunta para fazer, faz no direct nosso, tanto no meu quanto no Vaca é Fera aí do Gugu. Estamos à disposição para responder. Se gostou, passe adiante. Se você acha que pode ser útil para mais pessoas aí, para ajudar mais pessoas, essa live vai ficar gravada aqui e também vai para o nosso canal do YouTube, Cursos Nilson Dornelas. Agradeço de coração a todos vocês e, Gugu, muitíssimo obrigado, meu amigo. Você é parceiro demais. Bom, obrigado a você pela oportunidade, né? Estou à disposição sempre para quem precisar, né? Eu acho que essa é uma característica que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Eu tive o privilégio de ter aí o professor último com toda essa disponibilidade para mim, e eu sei o tanto que isso é importante, né, para a galera, como foi para mim, né? Ainda é para mim, né? Eu tenho essa liberdade de poder ligar para o Nilson, para a Thelma, para o último, para quem eu precisar, e eles estão sempre à disposição. Então eu também sempre me coloco à disposição, se vocês precisarem. Queria mais uma vez recomendar aí, quem não fez o curso, faça. Né? Quem me conhece sabe que eu não sou comercial mesmo, então eu realmente acredito e eu falo o que eu acredito. Né? E para encerrar, ontem eu escutei uma frase numa reunião de professor lá do Colégio Arnaldo, né? Uma frase do Arnaldo Jansen, né? que dá o nome ao Colégio Arnaldo. E aí essa frase ontem ficou batendo na minha cabeça, assim, sabe? Que a frase é a seguinte, o melhor jeito da gente agradecer aquilo é amando aquilo que a gente está fazendo, né? E eu acho que esse é um privilégio que eu tenho de trabalhar com essas pessoas que amam, né? O Nilson, o Thelminho, o professor último, né? A Júlia, a Paty, a Bia, essa galera que ama o que faz, e eu acho que esse é o nosso maior agradecimento, né? Devolver essa boa energia para todo mundo. Então, estou aí à disposição para quem precisar, para o que precisar. Só mandar uma mensagem que a gente resolve. Se eu não resolver, eu sei quem resolve. Nilson, o último, a gente liga para eles e a gente resolve. Beleza? Muito obrigado, meu amigo, de coração. Um abração. Fique com Deus e fique com Deus todos vocês, gente. Obrigadão. Até a próxima, se Deus quiser, na próxima terça.